essa semana eu recebi algumas perguntas sobre o culto de domingo passado e também muitos irmãos me falaram que foi uma novidade o que eles ouviram. Irmãos convertidos há anos, que eu falei muito sobre a morte e ressurreição e eles falaram, puxa, irmãos que nunca me pediram qual que é a senha lá do Spotify, que a pessoa nem sabia usar, né, para mim ouvir a pregação, porque as nossas pregações ficam salvas no Spotify, você pode ouvir o áudio. Então eu falei, acho que eu preciso continuar falando sobre esse tema. E hoje eu quero falar sobre totalmente perdoado. Esse é o tema da pregação de hoje, né? Como eu disse, domingo passado nós demos início. Quando nós falamos sobre morte na cruz, nós falamos sobre dois aspectos. A morte da cruz de Jesus, a morte de Jesus na cruz, tem dois aspectos. Quais são os dois aspectos? Primeiro aspecto, substituição, porque a morte era para ser minha. Portanto, Jesus ficou com a minha morte para que eu ficasse com a vida dele. Amém? E o segundo aspecto da crucificação de Jesus é o perdão. Então, eu recebo o perdão de Jesus. A Bíblia registra lá em Mateus, você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 26, sobre a reunião que Jesus faz com os discípulos antes dele ser crucificado na cruz. Jesus propõe um jantar só para os discípulos. E nesse jantar ele tem uma conversa. Nessa conversa ele anuncia sobre a morte dele, como seria e o que essa morte ocasionaria na vida dos discípulos. Então eu vou ler aqui em Mateus 26, 26, do 26 ao 28, que fala sobre Jesus sentado à mesa na ceia com os discípulos. O que é que ele conversa com os discípulos. Amém? Abriram a Bíblia aí? Está aqui Mateus 26, 26. Mas antes de eu ler, acho que o Mateus não fez uma pergunta aqui. Eu estou vendo algumas pessoas que eu não estou acostumado a ver. Eu queria saber quantos irmãos estão nos visitando hoje aqui. Se você está visitando, faz um sinal assim com a sua mão. Aqui tem 2 pessoas ali, mais uma moça lá. Aqui tem mais 3, 4. Desse lado 3, 4, 7. E lá em cima tem? Não. 7 pessoas nos visitando. Sejam bem-vindos. Volte mais vezes, tá bom? Você é fruto da nossa oração. Amém, igreja? Então em Mateus 26, 26 diz assim, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomem, comam, isso é o meu corpo. Isso é o que ele fala sobre o pão. Versículo 27. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos dizendo, bebam dele todos vocês. Versículo 28. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. É derramado a favor de muitos, para perdão de pecados. Então, sobre o pão, Jesus fala, tomem e coma. Esse é meu corpo, é isso que ele fala sobre o pão. Mas sobre o sangue que seria derramado na cruz, Jesus fala assim, ó, tomem, esse é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então, nós já falamos aqui anteriormente que no Velho Testamento, o povo judeu, que era o povo de Deus, tinha muitos outros povos. Tinha os filisteus, jebuseus, né? Vários eus como povos conhecidos na Bíblia. Filisteus. E tinha os judeus. Os judeus é conhecido como povo de Deus. O povo de Deus, que era o povo judeu, tinha uma forma diferente de adorar o seu Deus. Porque todos esses povos tinham cada um o seu Deus. E tinham as formas de adorar esse Deus. Nós vemos muitas vezes disputas entre o profeta, por exemplo, o profeta Elias disputa com Baal. Os homens adoravam a Baal. Elias chegou e falou, esse Deus aí não é um Deus genuíno, o meu Deus é genuíno. E ele propõe uma disputa. Fala, então faz esse Deus de vocês, que é Baal, consumir essa oferta de animais com fogo aqui. Vamos ver se ele é bom de verdade. E nada aconteceu. Até que Elias fala assim, agora eu vou orar e o meu Deus vai fazer isso.
e a Bíblia diz que a oferta ali foi tomada por uma coluna de fogo. Então nós vemos diversas vezes a disputa entre um Deus e o outro. E o Deus dos judeus, que é o nosso Deus, amém? É sempre o Deus genuíno. Então a Bíblia diz que os judeus tinham uma forma de adorar a Deus. Qual era a forma? Quando um judeu pecava, e para ele saber que ele tinha pecado, tinha 613 leis e preceitos. Ele falava assim, bom, isso eu posso, isso eu não posso. Quando ele errava, ele tinha que retratar com o seu Deus. Como que era a retratação? Havia necessidade de matar um animal. Por quê? Porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Isso para mostrar a seriedade do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, quando um judeu pecava, era necessário um animal ser morto, o sangue ser derramado diante do sacerdote, que era um homem que podia fazer isso diante do povo de Deus, e então os judeus eram perdoados. Até aqui tudo bem, gente? Deu para entender? Tinha, inclusive, um dia que se chamava o Dia do Perdão Nacional. Então, todos os judeus paravam tudo que estava fazendo, então era sacrificado um animal, derramado sangue, para perdão dos judeus como uma nação. Aqui é onde nós lemos, a Bíblia diz que Jesus tomou o cálice e disse assim, esse é o meu sangue, bebam todos. Todos vocês devem beber. Por que eu devo beber o sangue? A Bíblia diz, para perdão dos pecados. Portanto, o sangue derramado na cruz de Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz, tem uma função. Qual é a função? Perdão dos pecados. Até aqui tudo bem. Abre a sua Bíblia em Hebreus 9, versículo 22. Põe aí, por favor. Eu estou usando a linguagem NVI. Diz assim, Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Então, para que haja perdão, há necessidade de derramamento de sangue. Bom, teologicamente, existe um princípio. Qual é o princípio? O princípio da primeira menção. Alguém já ouviu isso? Lei da primeira menção ou princípio da primeira menção? O que significa isso? Significa que quando aparece uma palavra pela primeira vez na Bíblia, essa primeira menção define todas as outras vezes que aparecer aquela mesma palavra. Deu para entender ou não? Então, por exemplo, a primeira vez que aparece o nome descanso na Bíblia está relacionado com sábado, o sétimo dia. Por isso nós cremos que nós temos que descansar. O sétimo dia é o dia do descanso. Por quê? Porque a palavra descanso apareceu a primeira vez ali e, segundo a lei teológica da primeira menção, quando aparece a primeira vez na Bíblia sobre o nome de algo, isso define todo o resto da Bíblia quando aparecer esse nome novamente. Deu para entender, irmãos? Eu estou falando isso por um motivo. A Bíblia fala sobre a primeira vez que apareceu o nome sangue na Bíblia. Nós sabemos que quando Adão e Eva pecou, lá em Gênesis, no capítulo 2 e 3, Adão e Eva pecam. Assim que ele peca, eles olham um para o outro e vê que eles estão nus. A Bíblia fala então que Deus, junto com Jesus, nós cremos assim, foi lá, pegou um cordeiro, um animal, matou o animal e com a pele daquele animal cobriu Adão e Eva. Sim ou não? Todos creem nisso? Então nós sabemos que aconteceu isso, mas nesse texto não está escrito a palavra sangue. Só está escrito que o animal foi morto e com a pele do animal foi coberto Adão e Eva. A primeira vez que aparece a palavra sangue na Bíblia é em Gênesis 4. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis 4, que é quando fala sobre Caim e Abel. Você já sabe que Caim matou Abel. Aqui é a primeira vez que aparece sangue na Bíblia. Vamos ler. Tudo que eu falei até aqui, irmãos, é introdução para você entender o que eu vou falar agora. Então, se essa primeira parte que eu falei, você entendeu pouco, se concentra o máximo para você entender essa parte agora. Amém, gente?
Gênesis 4:1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então, o que diz aqui? Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim se tornou agricultor. Abel se tornou pastor de ovelhas, ou criação. Um dia, Caim desejou trazer uma oferta para o Senhor. E ele trouxe o quê? O melhor do fruto da terra. Mas Abel também quis trazer uma oferta para o Senhor. E ele trouxe o melhor da gordura dos animais. Então, quando Caim traz oferta, houve derramamento de sangue? Fruto da terra não tem derramamento de sangue. Mas quando quando Abel traz o melhor da gordura dos animais, houve o quê? Morte. Se há morte, há derramamento de sangue. Vamos continuar a leitura. Fica calmo, continua respirando que você vai entender tudo que eu estou falando. Aí diz assim: o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Você vê que interessante. É que eu vou lendo, vai vindo outras coisas aqui. Mas a Bíblia diz aqui, ó, o Senhor se agradou de Abel e sua oferta. O Senhor se agrada primeiro de Abel, depois da sua oferta. Portanto, você chega antes da sua oferta, irmão. Quando o irmão, nem estava aqui para mim falar isso, mas quando os irmãos estão aqui com as salvas, esperando que você saia do seu lugar e traga a sua oferta, o seu dízimo, antes da sua oferta chegar, o seu coração chegou. Porque a Bíblia diz que o Senhor se agradou da oferta o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. O Senhor não se agradou de Caim e da sua oferta. Quem que chega primeiro, a oferta ou quem oferta, ou ofertante? Portanto, quando você traz aqui o valor da sua oferta, quando você faz o Pix, quando você entrega algo, aquela oferta fala de você. Mas na realidade, o seu coração em ofertar fala muito mais do que a oferta que você está dando. Por isso que sempre você tem que fazer de bom grado. Faça com prazer, com satisfação, sabendo que o Senhor é fiel e justo. E Ele não deve nada para ninguém. Amém ou não amém? Vamos continuar aqui. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transformou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? Essa é uma frase também muito forte. Caim teve a sua vida, assim como a sua oferta, rejeitada. Abel teve a sua oferta aceita. Daquele dia em diante, Caim começou a planejar um jeito para se vingar do seu irmão. Um dia ele fala para o irmão dele: vamos juntos para o campo. Quando eles foram para o campo, tinha um precipício, Caim empurrou Abel, achando que Deus não saberia. Aí o Senhor vai lá e dá uma oportunidade para Caim. Qual que é a oportunidade? A pergunta: onde que está seu irmão Abel? É uma oportunidade, sim ou não? Deus sabia onde estava Abel? Claro que sabia. Mas ele dá uma oportunidade. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Por isso, irmãos, que nós sempre precisamos dar oportunidade para as pessoas. Porque Deus é um Deus de oportunidade. Então ele fala: aonde que está o seu irmão? Qual é a resposta de Caim? Ele não fala assim, não sei. Ele fala: por acaso eu sou o guardador responsável pelo meu irmão?
Isso aqui é um princípio. Se eu não sou responsável pelo meu irmão, a morte dele é minha culpa. Entendeu ou não? Se eu não tenho responsabilidade sobre o meu irmão, a morte dele é culpa minha também. Isso significa que eu tenho responsabilidade. O líder de célula, eu faço questão de estar sempre honrando, abençoando, declarando sobre os líderes de célula. Por quê? Porque às vezes nem ele sabe o tamanho da responsabilidade que ele tem. Porque ele tem um grupo de irmãos lá que é a responsabilidade dele. Em amar, em servir, em cuidar, aconselhar, sim ou não? A Bíblia diz aqui que ele respondeu, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Olha agora, versículo 10. Disse o Senhor, o que você fez? Escutei da terra o sangue, aqui ó, primeira menção de sangue na Bíblia. Até o momento nunca tinha aparecido sangue na Bíblia, agora apareceu. Olha o que Deus diz. O que você fez, Caim? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Olha que coisa tremenda. Sabe o que isso aqui mostra para mim e para você? Que o sangue fala. E não é que o sangue fala só com Deus. Porque Deus convida Caim a escutar. Ele fala, escuta. Está ouvindo? A terra está clamando o sangue do seu irmão. Da terra, o sangue do seu irmão está falando. Por quê? Porque ele foi empurrado de um precipício, foi caindo, lá embaixo ele morto, o sangue caiu sobre a terra. Agora, da terra, o sangue de Abel clama para Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha que o sangue de Abel está clamando? Se fosse o programa do Datena aqui. Absurdo o que aconteceu. Olha, me dá imagens, O menino não fez nada. Está lá caído, olha o sangue dele. Todo na terra, o que ele fez? Só deu o melhor dele para o pai dele. Deu o melhor para o pai. O irmão invejoso veio e empurrou ele do precipício. Foi sangue, pedaço de miolos do cérebro. Olha aquilo tudo pela terra. Agora eu pergunto para você. O que você acha, porque a Bíblia diz aqui, que Deus foi questionado, que Deus foi procurado, que Deus ouviu o que o sangue estava clamando. Agora eu quero perguntar para você, o que o sangue de Abel está clamando? Justiça. Por quê? Ele não fez nada. Ele escolheu o melhor dos animais que ele tinha. Ele sacrificou os animais. Ele não fez pensando em ser o melhor. Ele não fez pensando em se aparecer. Para você ver como o coração de Abel era bondoso, Caim chama ele, ele vai. E ele vai andando do lado do precipício conversando com o irmão. Por quê? Porque ele estava com o coração bondoso. Até que o irmão faz assim. Aí ele cai. Morre, o sangue esparrama pela terra. Agora, o sangue de Caim está clamando. Está clamando o quê? Justiça. Há necessidade de fazer alguma coisa. Precisa de que haja justiça. Essa é o que clama o sangue. O sangue de Abel clama por vingança. Sim ou não? Nós falamos justiça porque justiça é mais bonito. Mas no final mesmo é vingança. Sim ou não? Então, olha o texto, continua aqui, diz assim. Versículo 11. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Tudo isso foi a maldição que Caim recebeu por Deus, mas porque era isso que o sangue clamava. Olha o que Caim recebeu. Está acompanhando aqui a ideia? O que o sangue de Abel clamou? Por justiça e vingança. O que Deus faz? Agora, amaldiçoado é você pela terra, que contém o sangue do seu irmão. E o sangue do seu irmão está falando. Olha lá a continuação. Que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Agora,
quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você vai trabalhar, vai plantar, mas a terra não vai dar toda a força que tem para o que você fizer. Como chama isso? Maldição. Como chama isso? Justiça, vingança. O sangue de Abel está clamando. Aí ele continua, ó, você será um fugitivo errante pelo mundo. O que é fugitivo errante pelo mundo? Quer dizer, não tem lugar, não tem paz. Fugitivo é alguém que está procurando um lugar para se esconder e não encontra. Sim ou não? Olha lá, versículo 13. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da sua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Irmãos, qualquer que me encontrar me matará. Quantas pessoas tinha na terra? O pai, como é o nome? A mãe, o filho, Caim e o outro filho. Morreu Abel. Quantos ficou? 3. O que ele está falando aqui? Aonde eu for, alguém vai querer me matar. Mas como que aonde eu for, alguém vai querer me matar se só tem ele, o pai e a mãe na terra? Sabe por quê? Porque Caim, ele se enxerga como ele vê a si próprio. Então ele sabe que ele é assassino, logo ele pensa que todo mundo é assassino. Uma vez a minha mãe foi na feira, eu lembro disso, que o feirante é da nossa igreja, e ela comprou lá uma quantia de laranja. Ela entregou a bacia e o feirante falou assim, ô dona Sônia, uma dúzia não é 13 não. Aí ela, meu Deus do céu, pus uma a mais. Daí ele, não, estou brincando. Depois ele falou assim, sabe por que você acredita? Porque você não mente. Quem não mente acha que ninguém mente. Logo, quem mente acha que tudo é mentira. Quem trai é ciumento. Por quê? Porque acha que vai ser traído. Por quê? Porque nós só reconhecemos o cheiro que a gente já sentiu antes. Então Caim pensa, alguém vai me encontrar e vai fazer o que comigo? Vai me receber? Alguém vai me encontrar e vai me dar alguma coisa para comer? Alguém vai me encontrar e vai me assassinar. Por quê? Porque a única coisa que ele via era ele próprio. Por isso que nós somos revestidos de Cristo, irmão. Para quando você olhar, você não vê mais você vê Cristo. A sua identidade é Cristo. Vamos continuar o texto? Não, vamos continuar o texto não. Quero ler outro texto agora. Vamos lá para o texto de Hebreus. Abre aí a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus 12, 24. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Está mesmo? Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Já está aqui na projeção? Olha o que diz lá. Hebreus 12, 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança. O que o Senhor fala quando ele está na ceia com os discípulos? Tome esse sangue da nova aliança. Tome o cálice da nova aliança. Está escrito lá. Esse é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Olha o que diz em Hebreus 12, 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança. E ao sangue aspergido. O sangue de quem? De Jesus. Que fala coisas superiores, melhores do que fala o sangue de Abel. Ó, lá onde nós lemos é aqui, ó, Gênesis 4. Agora nós estamos no final da Bíblia, Hebreus. Durante tudo isso aqui da Bíblia, o sangue de Abel falou. O que o sangue de Abel falava? Justiça e vingança. Mas agora, o sangue de Jesus foi derramado na cruz. E o sangue de Jesus fala sobre coisas superiores do que fala o sangue de Abel. O sangue de Abel fala sobre o quê? Justiça, vingança. O sangue de Jesus fala sobre coisas superiores. Eu quero perguntar para você, o que é superior do que a vingança? Sabe por quê? Eu fico pensando nesses casos que aconteceu agora, né? Abuso de figurões aí do futebol, saiu com uma moça. Aí eles são presos.
Aí eles ficam lá um tempo, daqui a pouco eles saem. Sai ou não sai? Paga fiança, entra lá com réu primário, entra com tantas coisas, não só eles, tudo. O político foi pego, corrupto, com dinheiro no apartamento, dentro da cueca, em todo lugar, vai preso. Daqui a pouco ele sai. E está tudo certo. Por quê? Foi feita a justiça? Foi. Foi feita a justiça. É a justiça que está predestinada à lei. A lei está declarando lá que o réu primário é isso, que tem a prerrogativa de pagar uma multa, que é a fiança. Foi feita a justiça. Mas tem um detalhe. A justiça é falha. Porque foi feita por homens. Portanto, o sangue de Abel clama por justiça, mas o sangue de Jesus fala coisas superiores. O que é superior da justiça e da vingança? Perdão. O perdão não falha. Porque o perdão é uma decisão de quem sofreu. Eu perdoo. Não tem recorte no perdão. Tem recorte na lei. Na lei tem recorte, tem portaria, tem, enfim, várias situações. Mas no perdão não tem. Portanto, o sangue de Abel clama sobre justiça. E o Velho Testamento é isso. Mas na nova aliança tem um novo sangue. Como diz aqui, a Jesus, o mediador da nova aliança. Qual é a nova aliança? É diferente da aliança anterior. A aliança anterior era baseado no sangue de Abel. Vingança e justiça. Eu já falei aqui para os irmãos sobre algumas leis absurdas, que estavam lá. Se alguém roubar o animal de um pastor, aí tem que ver, foi por querer, não foi por querer, foi assim, paga 7 vezes mais. Enfim, era uma série de leis que tinha que cumprir. Por quê? Porque é justiça. Mas agora tem o sangue de Jesus, que fala sobre perdão. Quero que você entenda, irmão, que o sangue derramado na cruz é um sangue para te perdoar. Não é mais o sangue de Abel. O sangue de Jesus fala coisas superiores. Você sabe, alguém pode ficar profundamente culpado, porque na adolescência estava grávida e arrumou um jeito de abortar o feto. Agora a pessoa se converteu e ela não se perdoa. Está o tempo inteiro sentindo a acusação. Está o tempo inteiro sentindo a consciência o acusando. A Bíblia diz que o sangue de Jesus fala sobre coisa superior. Não fala mais sobre justiça, fala sobre perdão. Você é perdoada. Alguém fez coisas absurdas há 20 anos atrás. Hoje é absurdo igual, mas hoje você não é mais quem você era 20 anos atrás. Então, o sangue de Jesus fala sobre perdão, não fala sobre justiça. É importante que você tenha a revelação de que você é perdoado. E não se engane. Não pense que você é perdoado porque você pediu perdão. Você é perdoado por causa do sangue de Jesus. Alguém pode pensar que é perdoado porque falou, Senhor, me perdoa. Não. Quando você fala, Senhor, me perdoa, isso cura a sua consciência. Mas para com Jesus você já estava perdoado. É uma dificuldade entender isso. Porque a maioria de nós acredita que com você declarando o seu pecado, você é perdoado. Não, o perdão já foi dado na cruz sem um asterístico. Não tem mais. Não, é só o sangue que te perdoa. Imagina, Jesus vai, morre na cruz, o sangue cai, ele sofre, mas não contabiliza para você o pecado. Por quê? Porque você pecou. Aí então volta tudo para trás do sacrifício de Jesus, aí você tem que pedir perdão. Aí agora o sangue de Jesus tem efeito. Mas aí você peca de novo, o sangue de Jesus perde o efeito. Aí você pede perdão, volta o efeito. Não, o declarar dos seus pecados é declarar que você já está perdoado. Por quê? Porque o sangue já foi derramado. Eu não peço perdão esperando que a partir do momento que eu peço perdão, eu sou perdoado. Eu sou perdoado e quando eu peco, eu declaro o meu pecado? Não, eu declaro que eu já estou perdoado sobre o que eu fiz. Vocês conseguem entender isso de verdade, irmão? É um desafio entender isso. Porque a gente sempre quer pôr um detalhe a mais. Na igreja católica, você vai se confessar com o padre e fala, ixi, isso é... Você tem que rezar 4 Ave Maria,
acender 2 velas, mais a oração do Pai Nosso, aí segue sua vida. Quer dizer, o sangue de Jesus foi derramado, mas se você não acender a vela, não ler o terço, não ler isso, não fazer aquilo, então não está valendo. Isso é na igreja católica. E na igreja dos crentes? Não, você é perdoado, mas você tem que entrar numa célula. Você é perdoado, mas você tem que ser dizimista. Você é perdoado, mas você tem que participar da campanha de 21 dias. Não, você é perdoado. Eu faço tudo isso exatamente por causa da nova identidade que eu tenho. Eu não faço tudo isso para ser perdoado. Eu já sou perdoado pelo sangue derramado na cruz. Você não precisa mais viver acusado. Irmão, para encerrar, lá em Gênesis, eu nem pus a referência aqui, eu acho, pus sim. Lá em Êxodo, capítulo 12, fala sobre a Páscoa dos judeus. Eu falei que era a continuação de domingo passado. Então, vou continuar hoje um pouco do que eu falei lá. Nós falamos domingo passado sobre a Páscoa da Nova Aliança, mas tem a Páscoa da Velha Aliança. Qual é a Páscoa da Velha Aliança? É o Pessá. É o anjo da morte passar pelas portas que tinha sangue no umbral. Lembram disso? Ali foi estabelecido a Páscoa. Páscoa, na língua hebraica, é Pessá. Pessá é passar. Bom, você já sabe que tinha um combinado. Qual é o combinado? Ainda hoje vocês vão sair do Egito. Veste a sandália no pé, coloca a roupa, cinge os lombos. Cingir os lombos é o quê? Amarra a cinta, bem firme. Pega um cordeiro sem mancha, novo, mata o cordeiro, assa o cordeiro inteiro. Come o cordeiro todo. Com o sangue do cordeiro, você vai passar no umbral da porta. Não é isso? Os irmãos lembram disso, amém? A pergunta é, com o que eles pintaram o umbral da porta? Sim, com sangue, mas com o quê? Pincel, brocha, rolinho, camão, com isopo. Abre aí a sua Bíblia, por favor, em Êxodo 12, versículo 22. Muitas pessoas acham que o isopo era a erva amarga, porque era para comer o cordeiro com erva amarga. Mas olha o que diz aí, Êxodo 12, 22. Tomai um feixe de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nem um de vós saia da porta da casa até pela manhã. Então, eles pegam um cordeiro, matam o cordeiro, assam o cordeiro, comem o cordeiro. Enquanto eles comem o cordeiro, eles pegam o isopo, molha o isopo com um feixe de isopo, molha o isopo no sangue e passa o isopo no umbral da porta. O isopo era uma erva. Essa erva junta serviria como brocha. Deu para entender? O que é o isopo? O isopo é a erva menor que eles tinham. É aquela erva que nasce entre as paredes. Lá em 1 Reis 4, versículo 33, diz assim, ó. Salomão era o homem mais sábio na terra. E ele discorreu, ou seja, ele falou sobre todas as plantas, desde o cedro do Líbano, que era o mais poderoso, até o isopo, que brota no muro. O isopo é uma planta que ela tinha o poder de sugar água, mas ela não tinha tamanho, ela era pequena. Era quase que imperceptível, como diz aqui, nascia entre os blocos, entre as pedras. Mas a Bíblia diz que Deus falou, é com o isopo que é para você passar sangue no umbral. Sabe o que o isopo simboliza para mim e para você? Aquilo que nós temos de menor, que é a nossa fé. A minha fé e a sua é pequena, mas é com essa fé que eu passo o sangue no umbral. Mas você vê, o isopo era a menor erva que tinha.
mas ela foi usada para passar o sangue no umbral. Quem não passou o sangue no umbral é porque não acreditou que o sangue tinha o quê? Poder. Ou seja, não creu. Com isso, eu vou passar com... Eu tenho aqui pelo de porco, eu fiz uma brocha melhor que o isopo. Não serve. Por quê? Porque o Senhor falou que é para usar o isopo. Não, eu bolei aqui, como eu já sabia, já foi anunciado. Ô Moisés, eu fiz aqui uma brocha com o rabo do cavalo. Rapaz, pega a tinta assim que lambuza tudo. Mas não é, é com isopo. Por quê? O isopo é a menor erva. Simboliza a minha fé e a sua. Se você tiver a erva, se você tiver a fé do tamanho do isopo, você usufrui do sangue. Se você tiver a fé do tamanho de uma erva que nasce entre as pedras de um muro, você usufrui do sangue de Jesus, que fala sobre coisa superior. O sangue de Abel clamava sobre justiça e vingança, mas o sangue de Jesus fala sobre perdão e nova vida. O sangue de Jesus fala sobre o fim da acusação. O sangue de Jesus fala sobre uma nova realidade. Mas para isso eu preciso do quê? Do isopo. O isopo é o quê? A menor das ervas daquela época. Quando a Bíblia diz aqui sobre Salomão, ele falou do cedro do Líbano, até o isopo. Quer dizer, ele vai do maior ao menor. Era o menor, igual a minha fé e a sua. Nós estamos aí nos dias de multiplicar, irmãos, 7 células. Amém? 7 células nós estamos para multiplicar. Nós somos 20 células aqui. Vamos multiplicar 7. Eu fiz reunião quinta-feira. O desafio, irmão, de uma célula, não é encher de gente, sabia? Por quê? Porque o Senhor é quem dá os frutos. Como eu já falei para você, você nunca vai ver uma árvore, a mangueira. Você está fazendo aí mangueira? Tem que sair uma manga aqui na ponta do galho. Você não vai ver a árvore gemendo para sair. Porque o fruto é natural. Agora tem uma coisa que não é natural. Líder em treinamento. O líder em treinamento ele precisa ser motivado, ensinado. Então nós oramos. Como eu disse, quinta-feira nós fizemos uma reunião com 7 irmãos que vão multiplicar a célula. Qual que é o desafio? Dos líderes em treinamento, crer, ter fé que quem faz é o Senhor. Porque o líder em treinamento ele fica pensando o quê? Eu não vou conseguir. A pergunta do líder em treinamento. Quem que vai querer ir comigo? Todo mundo está com você aqui há 1 ano. Quem que vai querer estar junto comigo? Aí o líder fala assim, ó. Não, já está planejado. Vai esse. Aí o líder em treinamento fala o quê? Meu Deus, mas você pôs esses. Não é? Por quê? Porque não tem isopo. O isopo não está nem... Se tiver isopo, irmão, eu degusto. Eu entro debaixo do sangue. E quem faz é o sangue. O isopo, que é a fé, ele só sustenta o sangue até o umbral. Mas o anjo da morte, a destruição, não entra pela porta, não é por causa do isopo, é por causa do sangue. O isopo é só o veículo que traz o sangue e eu desfruto. Portanto, irmão, é a fé que multiplica a célula, é a fé que conduz o líder a assumir, é a fé que faz o pastor estar aqui, é a fé que faz você manter-se orando 16 anos por uma causa. É a fé que faz você permanecer orando por anos pelo seu filho, para que se converta. É a fé que faz você orar por anos para que o seu filho seja curado. É a fé que faz você orar por anos para um sonho realizar. É a fé que faz você permanecer domingo após domingo, mesmo andando 10 quilômetros da igreja. Mesmo saindo cedo, mesmo fazendo coisas que você não quer. Quem que faz isso? O isopo. E o isopo é o quê? É o condutor do sangue. O sangue fala coisa superior. O sangue fala sobre perdão, restituição, restauração, eliminação dos pecados, perdão total, que é o que nós estamos falando isso. Totalmente perdoados. Mas para isso eu preciso de ter o quê? Isopo. Não pode ser outra coisa. Eu tenho outra modalidade, não serve. O Senhor falou que era isopo. Você nunca mais vai esquecer esse nome, né? Portanto, irmão, você é perdoado.
E não é uma parte perdoado. Você é totalmente perdoado. Eu quero falar mais sobre isso nos próximos domingos. Para que você tenha revelação que o pecado não tem mais poder sobre você. Tem até uma música que fala isso. Agora eu não me lembro mais qual é. O pecado, acho que é do Fernandinho. O pecado não tem poder sobre mim. O pecado não tem poder sobre você. Por quê? Porque estão todas na cruz de Cristo. O Senhor já pagou o preço. O sangue foi derramado. O sangue de Jesus é superior. Aleluia, irmãos. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.